Quem está com a gente para falar sobre esse assunto, explicar tudo certinho, é a doutora Mara Morello, da Associação Brasileira de Alergia e também Imunologia. Doutora, obrigado por receber a gente aqui e também trazer todas as informações. Boa tarde. Oi, estou ouvindo. Doutora, a primeira pergunta que eu faço, eu confesso que desconhecia essa possibilidade da obesidade envolvendo a asma como um fator aí decisivo para essas crises. Queria que a senhora explicasse como funciona tudo isso. Na verdade, assim, a gente já sabe que a obesidade precede a asma e aumenta o risco de asma. Os pacientes que têm sobrepeso teriam um risco até de 25% mais chances de desenvolver asma. Os pacientes que têm obesidade, eles têm um risco até 50% maior de desenvolver a asma. Na verdade, se postula que isso seria multifatorial, você tem vários fatores envolvidos. Tanto fatores relacionados ao ambiente, dieta, estilo de vida, até fatores genéticos, enfim, que poderiam contribuir para essa associação. Doutora, um questionamento também que a gente faz em relação aos tipos da asma. A gente tem um alérgico, a senhora acabou de citar esse caso da obesidade. Essa diferença já é definida no consultório a partir do momento em que esse quadro ele é definido pelo profissional. Na verdade, quando nós acompanhamos o paciente asmático, geralmente quando é criança, é mais do tipo alérgico mesmo. E às vezes até pela limitação causada pela asma, muitas vezes a pessoa tem dificuldade para fazer exercício, pode usar muita medicação que a gente chama de corticoide, isso poderia influenciar para o risco de maior obesidade. Já no adulto, parece que o caminho pode ser inverso. O paciente que é obeso, e aí ele tem o maior risco de desenvolver outras doenças, e aí poderia desenvolver também a asma. Doutora, muito se fala desse tratamento. Se a doença é descoberta logo nos primeiros anos de vida, na fase adulta, a pessoa consegue ficar livre dela ou não? Realmente Não. Você consegue só evitar as crises? Na verdade, a asma é uma doença crônica, então o que você consegue é o controle das crises, né? O paciente usando a medicação adequadamente, ainda mais assim, se for um paciente asmático obeso, uma das principais medidas, além da medicação específica para asma, é a redução do peso e atividade física também, que pode contribuir para a redução do peso e aí melhorar também o controle da asma nesse paciente que tem as duas doenças. Doutora, a senhora tocou num ponto que eu também acho interessante, esse relacionamento com a atividade física. A asma, ela gera uma dificuldade para a respiração. Fora de uma crise daquelas mais graves, a pessoa consegue praticar qualquer tipo de atividade, inclusive ajuda a evitar esse processo? Sim, sim. O que a gente geralmente estimula mesmo é que o paciente faça atividade física, ele tem que estar com a asma controlada, obviamente, assim, e aí ele fazendo atividade física, ele melhora o seu condicionamento e aí melhora também a asma, né? Melhora tudo junto. Doutora, como a senhora também muito bem explicou, é uma doença crônica. O que pode ser feito é o tratamento. Esse tratamento, ele não tem esses processos de intervalo. A pessoa, ela continua sendo medicada, o que evita que uma outra crise asmática apareça? A gente fala que, na verdade, a gente tem diferentes níveis de controle de asma. Um paciente que tem uma asma sob controle, às vezes ele precisa de medicação de uso contínuo, mas tem pacientes com asma mais leve que não precisam de medicação de uso contínuo, e aí ele poderia precisar apenas da medicação durante a crise, mas aí depende da gravidade da asma. Tem pacientes que precisam realmente de medicação de uso diário, contínuo, para ter essa asma sob controle, que é uma asma que não vai ter sintoma nenhum, entendeu? O paciente consegue se exercitar, não tem limitação de atividade diária. Esse é o nosso objetivo. Doutora, para a gente finalizar e deixar muito bem explicado isso para o nosso telespectador, queria que a senhora contasse como que surge a asma, como ela age no nosso corpo, desde o início. Então, a asma é uma doença, como eu falei, multifatorial. Nós temos diversos fatores envolvidos. Um fator que claramente parece estar envolvido é justamente a questão genética. Então, geralmente o paciente tem já familiares com asma ou alguma outra doença alérgica, principalmente os pais ou então irmãos, que poderiam facilitar, né, esse risco para desenvolvimento de asma. E ele tem contato com os desencadeantes, pode ser desde aeroalérgenos, então os ácaros da poeira, pacientes que são expostos ao tabagismo também têm um risco elevado, enfim, vários fatores que atuam nesse risco da asma. E a própria obesidade também, nesse sentido, poderia contribuir para aumentar esse risco para a asma, mas não é um fator único, tem um fator, tanto o fator genético quanto o fator ambiental. A gente acha até que durante a gravidez, a forma como a mãe, se a mãe é tabagista, por exemplo, poderia influenciar um risco aumentado para essa criança intraútero desenvolver asma no futuro.
Entendi. Doutor, agradeço muito o tempo e a disponibilidade para trazer essa temática, para a gente entender essa mudança de tempo. Eu tenho uma sobrinha que é asmática, ela sofre muito com essas alterações, mesmo fazendo tratamento, mas é bom para quem está em casa ter um pouco de luz e entender o funcionamento dessa doença crônica. Mais uma vez, obrigado pela disponibilidade. Eu agradeço o convite e gostaria de lembrar também que a gente vai ter um Congresso Brasileiro de Alergia, que vai ser em setembro. Então, nesse congresso, a gente vai poder discutir também, além da asma, essa associação entre asma, obesidade. E, enfim, agradeço o convite para poder discutir um pouquinho melhor essa questão tão prevalente no nosso meio. Sem dúvida, quanto mais conhecimento, mais nós conseguimos ajudar essas pessoas na medida do possível. Mais uma vez, uma ótima tarde, doutora. Uma ótima tarde. Tchau. Até.